que seja oportuno, que não corrija, repreenda, exorte em toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quando a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Vamos ocupar a mente. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Nas minhas primeiras defesas, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória, para todos sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e Áquila e a casa de Onísforo. Erasto ficou em Corinto quando o Trofimo deixou o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem prudente Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Diante de todos esses versículos que lemos aqui, vemos o apóstolo Paulo nos seus prelúdios, no seu finalzinho, diante da sua carreira, e diante de uma cadeia, ele se preocupa: me traga livros, me traga algo. Mas olha só, Demas me abandonou, amou esse século, me deixou sozinho. Mas Timóteo, pregue a palavra. Em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Se é para corrigir, pregue a palavra. Se é para exortar, se é para consolar, se é para edificar, pregue a palavra. E diante desses versículos aqui de 2 Timóteo, cumpre o ministério. Nesta carta para Timóteo, Paulo tem enfatizado a importância da pregação da sã doutrina, o evangelho. A palavra em sua essência, fugindo dessas fábulas, fugindo desses contos, fugindo de coisas que não são verdadeiras, coisas que não estão ligadas
palavra genuína, o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo. O evangelho, a sua chamada, a vocação missionária se estendeu ao longo do grande ministério que para mim foi arrebatador, que foi o ministério de Paulo nesta terra. Mas, diante de tudo, no seu fim, ele queria que tudo isso continuasse. Iria passar o processo dele de vida, mas continue. Na caminhada, muitos ficarão pelo caminho? Sim. Muitos talvez vão deixar você sozinho? Sim. Mas nós temos o maior companheiro. Ou melhor, nós temos o Espírito Santo, o Consolador, o justo e reto, o que morreu na cruz, Jesus Cristo. Porque a partir do momento quando pregamos Jesus, a sua palavra, e aí não há convenção direta de homens, não, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas se você está pregando a palavra, continue, e ela vai encontrar o lugar oportuno. Às vezes a gente acha que o que estamos fazendo nesse presente momento não é aquilo que alguns lugares estão fazendo, que são muito bem sucedidos nas suas caminhadas. Amém. Cada um tem direito a caminhar conforme a sua escolha. Mas se nós escolhermos o Evangelho, se nós escolhermos viver para Cristo, nós entenderemos que o que fazemos aqui não é para nós. Não podemos falarmos de nós mesmos, mas temos que falar do que Cristo tem feito em nossas vidas. Porque Ele que mudou e tem mudado as nossas vidas. Os contos, as coisas que você olha diretamente que não são bíblicas, isso não faz parte da nossa matéria. Isso não pode estar no nosso bloco de anotação. O que tem que estar nas nossas anotações é o Evangelho. É o nome de Jesus. Para ser a mudança desse tempo. Mas aí você vê que ao longo da caminhada há um monte de orientações, sim. Quando nós falamos da palavra, ela transmite luz para as nossas vidas e nos traz direção. O homem sem direção, ele fica vagando. Ele não encontra uma direção sequer. Mas quando nós olhamos para o alvo que está em Cristo Jesus, você já sabe aonde você tem que trilhar a tua caminhada. E Ele vai te ensinando cada etapa. Mas pregar o Evangelho é fácil, Márcio? Não. Falar do amor de Jesus é fácil? Não. Haverá perseguições? Sim. É uma colônia de férias? Não. Gostaria de dizer que sim, principalmente se for Acapulco. Porque eu vi muito Chaves, e vendo muito Chaves eu gostei de Acapulco. Mas não é. Nessa caminhada haverá desertos. Amém? Amém? Nessa caminhada haverá espinhos. Nessa caminhada, alguns vão até deixar você sozinho. Mas se Cristo e a palavra está te direcionando, vá. Prossiga.
Continue. Não retroceda. Não tenta entrar para essas fábulas. Não tenta entrar para algo que não é bíblico. Fuja das emoções. Na parte mais literal possível. Na totalidade. Busque o equilíbrio, amém? Busque a direção que vem do alto. Busque aquilo que a palavra está nos direcionando. Tome cuidado com as fábulas e as ordens humanas, coisas que não procedem de Deus. Coisas que são literalmente a minha vontade, não a do Pai. Mas aí, diante desse contexto, diante dessa pregação, eu tenho um ponto e vírgula aqui, eu posso fazer uma coisinha diferente. Mas essa coisinha diferente, a palavra está te dando respaldo? Ou é você? Deus mandou você fazer isso? Deus falou com você sobre isso? Deus tem colocado no seu coração isso? Tome cuidado com as modinhas, porque elas têm validade. Mas a direção de Deus tem começo, meio e fim. Não são transitórias. São eternas. E aqui, prega a palavra, deve pregar a palavra de Deus, e não ideias dos homens, somente a palavra. Deus é suficiente para corrigir, repreender, exortar pessoas para a salvação, que seja aceitável, que não, por causa da certeza do julgamento de Deus, ser pregado, que seja pregado o evangelho da salvação, é um trabalho de urgência. Portanto, o evangelista deve pregar a palavra em todo lugar, sob todas as condições. Pois não suportarão a sã doutrina. É necessário sempre pregar a verdade do evangelho, justamente porque muitos não pregam. Alguns buscam atualizar o evangelho. Muitos querem atualizar a Bíblia. Muitos querem colocar o seu jeitinho, ou a que seja brasileiro, ou é o jeito daquilo que se faz. Mas se a palavra que está me direcionando, eu não preciso dar jeito e nem atualizar, eu preciso realmente obedecer. Eu preciso prosseguir nos seus mandamentos. Eu preciso prosseguir na sua boa vontade. Vai doer? Irmão, dói, irmão. Quem um dia teve que obedecer o pai, em meio a tantas chineladas, ou varinha, não vou falar mais não, senão vou dar minha idade. Né? Que agora atualizou as coisas de bater, né? Ou melhor, não é tanto bater, conversa, depois, né? Tem outra forma. Mas, era doído, irmão. Pai nada, se fala mais uma coisinha já era. É, irmão. É esse evangelho. Morrer para o mundo e viver para Deus. É esse evangelho, negar-se a si mesmo. É esse evangelho, realmente mortificar a carne e dar lugar ao Espírito. É esse evangelho que me fala da graça. É esse evangelho que me dá a condição de escolha. Mas ao mesmo momento não é a pregação que me leva a fazer tudo errado a todo momento. É esse evangelho que me faz a entender que mesmo morrendo como o apóstolo estava, para morrer nos seus dias finais, ele não se preocupou com a morte. Não. Com ele eu viverei. Com ele eu irei para a eternidade.
Com Ele eu entendo que esse plano é passagem. Com Ele eu entendo que isso aqui, o que eu deixei. Olha só, Timóteo, eles podem, você não. Tem momentos que a gente olha para todas essas circunstâncias e a gente fala assim, mas eu gostaria de dar um perdidos. Gostaria de dar um perdidinho. Oh, Timóteo, eles podem, você não. Oh, Dimas se perdeu diante dos gostos deste século. Quem não conhece alguém que saiu do nosso meio, foi e não voltou mais? Sim. Mas tudo isso pode. Mas Timóteo, para você não. Prossiga aquilo que eu te ensinei. Trazendo para as palavras de hoje. Ó, eu, Paulo, daqui a pouco vai haver de eu ser decapitado. Mas olha só, Timóteo. Prossiga. Siga em frente. Siga em frente, porque maior é o que está por vir. Aleluia. Muitos não o suportarão. A Bíblia, porém, ensina que a palavra de Cristo julgará a todos nos últimos dias. E que qualquer mudança assumiu somente a respeito à vida de Paulo é um exemplo notável deste trabalho, encarando a certeza de sua morte. Ele reflete uma confiança sobre o seu serviço ao Senhor. Ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, exatamente como ensinou Timóteo a fazer. Todos aqueles que amam a vinda de Cristo estarão preparando os outros com a pregação do evangelho puro, para que possam receber o galardão de Deus. Oi, meu irmão, eu glorifico a Deus, que quando eu entro no site, no YouTube da nossa comunidade, rapaz, tu sai moído, as palavras, como diz aí o evangeliquez, o gospel, palavra forte, né? Mas, irmãos, tu vai morrendo aos poucos ali da tua carne e tu ouvindo. E tu vai vendo as conexões de uma palavra com a outra. Parece que todo mundo tratou. Não, ninguém tratou, não. É porque quando os servos estão de coração abertos, servindo em vontade, o Senhor fala aquilo que Ele quer. E um vai falando após o outro e parece que é um quebra-cabeça, já viu isso? É fazendo-se a boa vontade dEle, é seguindo a missão, é pregando em tempo e fora de tempo e continuando o processo. Aleluias. Continue os processos. Considerações aqui, finais aqui de Paulo. Paulo mostra seu desejo de ver Timóteo e diz que todos, exceto Lucas, foram embora. Alguns foram pregar em outros lugares, outros abandonaram Paulo na sua hora de aflição. Antes Paulo chamou Demas de cooperador, né, em Filemão 24. Mas agora vê que os interesses dele são do presente século e não das coisas do Senhor. Alexandre resistiu fortemente à palavra que Paulo pregou. Mesmo assim, Paulo não desfaleceu, porque o Senhor é fiel. Se o nosso foco é o Senhor, se o nosso foco é a palavra, trabalhe por esse evangelho. Continue seguindo na missão. A carta termina com a tradicional troca de saudações entre irmãos e fiéis, e com o desejo de Paulo pela graça e a presença do Senhor para com Timóteo. O amor do Senhor e dos seus servos fiéis deve motivar o evangelista, o pregador, para que possam
continuar levando o evangelho para que haja conversão. Falamos de Cristo, falamos do Senhor, pregamos a palavra para que haja conversão. Para que depois que houver essa conversão, haja discipulado. E depois desse discipulado, eles serão regados todos os momentos para seguir na missão. Meu irmão, nessa noite aqui, eu quero dizer para você, que continue, não pare, siga em frente, porque aquilo que você faz para o Senhor, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, e Ele te conhece. E falar isso aqui hoje não é uma entonação de soberba. Falar isso aqui hoje não é uma entonação de supremacia. Mas quando entendemos o Evangelho e a sua genuína palavra, nos posicionamos cada dia mais menor. Porque se não nos posicionarmos da maneira mais menor possível, poderemos nos embaraçarmos, em vez de pregarmos a palavra, pregaremos as fábulas, pregaremos as convicções humanas, mas falamos de Jesus, e Ele continua fazendo a sua obra, continuar nessa terra, Ele continua, através de mim, você e de muitos, nós somos essas cartas lidas para a pregação desse Evangelho. Isso nos dá um compromisso bastante. Não é fácil. Mas se Paulo teve o prazer até o fim da sua jornada, por que não teremos prazer nisso? Estamos muito felizes para a pregação do amor, da mudança, da restauração e principalmente para que o homem se converta dos seus maus caminhos e conheçam o caminho da salvação.